Bom, pessoal, o vídeo cortou, tive um apagão aqui, a energia acabou e agora que eu estou voltando a gravação, ok? Então, nós vamos continuar o primeiro vídeo aí. Eu tinha parado na página 598, a gente estava fazendo a letra D, né? Era a questão de um tanque, onde eu tinha que calcular quantos quadrados eu tenho na borda desse tanque, né? E a gente estava calculando quantos quadrados que nós temos num tanque que tem borda, tem 11 metros de lado, né? Então, é só fazer 4 vezes 11 pela formulazinha, que dá 44. 44 mais 4, que são os quadradinhos que ficam no canto, que eu estava explicando aí para vocês. Nós temos um total de 48 quadrados na borda desse tanque. Agora, a letra E, ele pergunta, a borda de um tanque tem 164 quadrados. Qual é a medida do lado desse tanque? Vou resolver aqui. Então, utilizando a mesma fórmula, né, o que a gente tem era que 4P, que ele pediu para chamar de P, né, mais 4 tem que ser igual a 164. Resolvendo essa equaçãozinha aí de primeiro grau, né, 164 menos 4 vai dar 160. Já dividindo aí por 4, para andar rápido, eu tenho, então, 40 o quê? 40 metros de lado, né? Então, 40 vezes 4 dá 160, mais 4 quadradinhos do canto, daria os 164, comprovando, né, que nós temos a fórmula correta para o cálculo da borda desses tanques. Ele quer saber se existe algum tanque com uma borda que tenha 122 quadrados. Pensando aqui na resolução da fórmula, né, a quantidade de quadrados sendo 122, a gente vai ver que isso aí não vai dar certo, porque a fórmula não é 4P mais 4. Será que tem alguma quantidade de quadrados que vai dar 122 quadrados na borda, né? Fazendo essa conta aí, né, subtraindo 122 menos 4, seria 118. Quando a gente divide aí 118 por 4, esse resultado não vai ser exato, não. Vamos fazer aqui na calculadora só para andar mais rápido. Ok, 29,5, vou conferir 118 dividido por 4, 29,5, isso mesmo. Por que eu falei que não vai dar certo, né? Então, esse aqui seria o resultado. Porque lá no enunciado, deixa eu voltar aqui em cima para vocês lembrarem. Ele falava que a borda do tanque, o tanque era número inteiro. Quer ver? Aqui, ó. A medida do lado desses tanques em metro é sempre um número inteiro. E como o número 29,5 ele não é inteiro, ele é um número decimal, né? Ele é racional, então não existe um tanque que tenha 122 quadradinhos na borda, tá? Então era isso que ele queria que a gente confirmasse aí. A justificativa é essa, né? Por quê que não existe? Porque se a gente for calcular a quantidade de quadrados, a quantidade do lado, né, desse quadrado, não é um número inteiro, daria 29,5 e não condiz com o que o enunciado falou. E na letra G, ele fala, analisa a veracidade das seguintes afirmações, considerando a fórmula que você escreveu no item C. A medida do lado de um tanque depende do total de quadrados da borda? Não, é exatamente o contrário. A quantidade de quadrados da borda é que depende da medida do tanque, tá? Então, o que eu tenho aqui é a letra, o item 2, como verdadeiro, certo? Vamos ver o que nós temos aqui na próxima página. Corrida de táxi. Os problemas de corrida de táxi são muito comuns. Só reduzir aqui. Esse é o que aconteceu na última vez. A energia acabou aqui, a bateria acabou.
Ver se eu consigo fazer mais esse problema aqui. A corrida de táxi. Em algumas cidades, o valor da corrida de táxi é fixado pelo motorista. Página 599, pessoal. O valor da corrida é cobrado em função dos quilômetros rodados, ou seja, o valor que vai ser pago depende da quantidade de quilômetros que o cliente irá rodar, né, no táxi. Nesse caso, pode haver ou não um valor fixo registrado no taxímetro, antes mesmo de iniciar o percurso. Esse valor fixo recebe o nome de bandeirada, é determinada pelo município. Essa bandeirada seria um valor fixo, né? Pago nós chamamos de bandeirada. Sabe-se que a bandeirada em uma cidade é 5,90 e o preço por quilômetro rodado durante o dia, de segunda a sábado, é de 2,90. Vamos ver por que o meu notebook não está carregando. Por isso que acontece, né? Aí, agora sim. O usuário de um táxi paga certo valor por quilômetro rodado mais a bandeirada. E sabe-se que a bandeirada na cidade é 5,90, né? E que o preço por quilômetro rodado durante o dia de segunda a sábado é de 2,90. Você utilizar esse táxi durante o dia para uma corrida de 7 quilômetros no período de segunda a sábado, quanto que pagará por ela? Então, o que nós entendemos é o seguinte, né? O valor pago, né? Eu não vou ler aqui a letra B ainda, porque a letra B certamente vai pedir a fórmula, né? Mas como que a gente calcularia isso aí? Eu teria que pegar o valor que é fixo, nós chamamos de bandeirada, é 5,90, né? E eu vou somar com o produto dos quilômetros, que seriam 7 quilômetros, e cada quilômetro pagando aí 2,90. Então, o cálculo que nós vamos fazer é esse daqui. 5,90 mais 7,90 vezes 7. 7,90. Não, 7,90 não. 7 vezes 2,90 dá R$ 20,30. Mais, né? 5,90 da bandeirada. Esse cliente pagaria aí para o táxi R$ 26,20 por essa corrida, certo? Agora ele fala assim, letra B, chamando de K, total de quilômetros rodados, ó. Então, grifa aí, K é os quilômetros rodados. P é o preço pago. Escreva a fórmula que permite calcular o valor a ser pago em função do número de quilômetros rodados. O que significa isso? Em função, né? É a dependência entre as variáveis, né? O que depende uma da outra? Nessa situação, o preço depende dos quilômetros rodados por cada cliente. Então, como que eu vou escrever essa fórmula? O preço é sempre quem? É o 5,90, que é um valor fixo, mais 2,90 por cada quilômetro, que seria 2,90 vezes o K, né, que ele pediu para chamar de K. Ok? Então, essa é a formulazinha que vai me dar o preço total pago por um cliente que rodar K quilômetros. Nessa cidade, a Joana pagou R$ 39,25 por uma corrida de táxi. Quantos quilômetros foram percorridos no trajeto pela Joana? Vou resolver aqui em cima, para a gente ter um pouquinho mais de espaço, já utilizando a fórmula que nós já deduzimos, né? Por quê? Porque nós sabemos que o cliente paga R$ 5,90 mais 2,90 vezes K, e esse total pago é o preço, né? Que no caso é R$ 39,25. Ok? Ficou apertadinho ali, né? Mas dá para a gente ver. 2,90K. Vamos subtrair. 39,25. Passa os 5,90 para lá, ó. Equação de primeiro grau. Menos 5,90. Então, vamos lá. 39,25 menos 5,90. Eu vou ter 33
235, dividindo por 2,90, 2,90 está multiplicando, passa dividindo, né? Equação de primeiro grau. Dividido por 2,90. Olha, a Joana, ela rodou aí 11,5 quilômetros. Então, é isso que nós estávamos buscando, né? Quantos quilômetros foram percorridos no trajeto de Joana? Foram percorridos 11,5 quilômetros. Identifique na fórmula do item D que variável K ou P é dependente e qual é o independente. Justifique. Então, ele quer saber qual que é a dependência entre as variáveis, né? Que é isso que nós estamos estudando. Então, nós vamos falar o seguinte, P é dependente de K. Por quê? Porque se eu variar a quantidade de quilômetros, automaticamente eu vario o preço, certo? Então, por esses dois exemplos, já deu para a gente entender, né, o que seria essa dependência aí entre as variáveis. Essa atividade eu vou mandar para vocês aí a foto dela, que também é uma dependência entre variáveis, vai tratar do perímetro de um retângulo, e vocês vão fazer no caderno de vocês também. Abaixo dos 3 exemplos, né, que a gente tem aí, eu tenho a síntese do que é a dependência de uma variável em relação à outra, e o livro ele volta nos 3 assuntos, né, explorando os padrões, a borda do tanque, a corrida do táxi, o perímetro do retângulo, e qual que foi a primeira? As figuras, né, as bolinhas daquelas figuras, onde a gente calculou até a 5ª figura, desenhando, e o perímetro do retângulo. E depois eu envio para vocês outro vídeo resolvendo os exercícios, tá? Da página 602, se não me engano, até a 604. Então, por hoje são esses 2 vídeos. Ok? Até mais, pessoal.